Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de junho de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Se você está assistindo este estudo gravado pelo YouTube, saiba que você pode participar dele ao vivo. Este estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, e lá no nosso site você tem o link para participar conosco. Nós estamos no estudo de número 12 da Revista Espírita, e hoje nós vamos iniciar um novo mês. Então, terminamos na semana retrasada, né? Na semana passada nós não tivemos o encontro, terminamos na semana retrasada o mês de janeiro da Revista Espírita e vamos iniciar agora o mês de fevereiro. E como era costume de Kardec, todo início de mês, ele fazia uma breve leitura, né, uma breve apresentação do boletim, que era um resumo dos encontros, né, dos trabalhos que ele fizera no mês anterior e de alguns assuntos que também não foram para a revista. Então, a partir deste boletim, a gente relembra um pouquinho aquilo que já estudou e também fica com aquele gostinho, aquela curiosidade daquilo que não foi para a revista. Então, vamos iniciar, então, o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, então o resumo das atas, e eu convido a Sônia a fazer a leitura para nós. Pode ser, Sônia? Pode ser. Então, boa tarde a todos. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1860, sessão particular. Admissão de 2 novos membros. Relatórios diversos. Primeiro, leitura de várias comunicações obtidas fora das sessões. Segundo, o senhor Allan Kardec leu uma carta de Bordeaux, na qual é proposta a evocação da senhorita M.H., recentemente falecida. Consultada sobre o assunto, a sociedade julga por bem não se ocupar dessa evocação. Por que será, né? Fica a dúvida aí. E interessante que eles não tinham um prazo, né? A pessoa desencarnou, eles já fazia evocação, né? Não tinha um pré-requisito, espera tantos meses ou não, né? Recentemente ele já... E a gente tem várias histórias na revista que recentemente, tipo, um mês no máximo, ali eles já estavam evocando a pessoa, vinha, dava comunicação, tranquilo, Kardec trazia para a revista, mas por algum caso, aí a sociedade, né, não quis. Eu acredito que é a própria objetivo da sociedade, né? Se eles não concordaram com isso, porque não deveria ser um assunto, essa pessoa não deveria trazer algumas coisas assim de interesse para estudo, ou para, né, não deveria ser uma pessoa que, então, porque você evoca quando existe uma finalidade útil, né? É isso. E interesse, até o Kardec, às vezes, é uma coisa muito singela, mas aí ele dizia assim, não, vamos evocar porque tem um incentivo de estudo da evocação, do tipo de atividade da entidade lá, do que aconteceu. Quando eles perceberam que não tinha nada, não ia acrescentar nada, ele não evocava. Poderia derrapar para a questão da curiosidade, e aí ele não evocava. Gostaria de aproveitar já esse ensejo aí da revista, Sônia, falar desse novo trabalho que a casa está fazendo com relação a esses encontros que vão fazer com os desencarnados e tal, uma carta, alguma coisa assim, quando andei sabendo? Esse trabalho que nós vamos fazer uma vez por mês, dia 17... Conta aí para o pessoal que está assistindo. Vai ser no próximo sábado à tarde, né? Vai ter uma palestra, porque o nome do projeto é A Vida Continua, né? E a palestra desse mês vai ser a perda de entes queridos. E claro que é a estreia ainda, a gente não sabe quantas pessoas irão, né? Mas também a gente não divulgou, né? Mas vai haver alguns médiuns, né? Que vão ficar numa sala à parte para ver se a espiritualidade traz alguma, né, permite que algum dos entes queridos já desencarnados possam vir se comunicar, né? Mas veja que a gente não divulgou porque é um trabalho inicial ainda, né?
Mas esse é digamos assim, entre aspas, é um sonho nosso, né? Porque traz um consolo para as pessoas. E a gente sabe que tem algumas casas espíritas que fazem isso, pelo menos uma em Curitiba eu conheço que faz isso, né? Mas é um médium de fora que vem. E a gente sabe que tem alguns médiuns que têm essa capacidade, né? Então, já há tempo que eu estava pensando nisso, né? Até pensei nos próximos estudos da mediunidade que a gente faça, e já fizemos na programação desse, que começou esse ano, né? Deixar mais tempo para a psicografia, para que oportunize, né, os médiuns a desenvolver essa capacidade, porque sempre, no nosso estudo da mediunidade, nós estamos priorizando a psicofonia, né, e aí às vezes a pessoa até queria escrever e a gente dizia, não, vai falando, né, e aí tudo que não é desenvolvido, né, acaba ficando ali meio bloqueado. A gente não sabe se aquele médium teria capacidade ou não de desenvolver a psicografia, né? Então, porque a gente sempre estava pensando, psicografia para quê? Para escrever livro, isso aí é bobagem, né? Mas existe esse fim útil, né? Que a doutrina agora, principalmente depois dessa pandemia, né? Quantas pessoas passaram por dificuldades, estão até hoje ainda inconsoláveis, né? E constantemente, né? Pessoas perdem alguém da família, muito jovem ainda, que não estava, né, a família preparada para essa desencarnação, né? E, e às vezes a pessoa na sua linha espiritualista que segue, né, não tem assim alguma coisa mais concreta, né, em que se apegar, e a pessoa às vezes entra meio em desespero, em depressão, né? E eu acho que é importante a gente poder trazer, né? Então, nós estamos nesse projeto deixando por conta da espiritualidade, né? Vamos ver se realmente o nosso sonho tem a ver com o que a espiritualidade deseja, né? Porque se eles não desejarem, aí... Eu achei importante isso que você colocou na parte final, porque não podemos confundir aí, que às vezes as pessoas pensam que seria tipo uma evocação, né? Que chega lá e colocar, é uma coisa espontânea. E se as entidades espirituais assim desejarem sobre aquelas pessoas que estão ali presentes, elas farão sua mensagem. Não é assim, olha, o espírito fulano de tal vem, né? Isso é bom deixar claro, porque as pessoas às vezes pensam assim, né? Que seria de acordo com o objetivo das entidades espirituais que estão ali, se dá ou não aquelas mensagens, né? E eu também, você colocou essa questão aí de recebermos comunicações dos nossos benfeitores, dos amigos espirituais. Eu tenho percebido ultimamente, nesse último ano, somente no ano para cá, os amigos espirituais querendo nos aproximar mais de nós. Nós temos se afastado muito deles. É claro que nós atendemos as entidades, nós trabalhamos com obsessão, atendemos entidades, mas me parece assim que houve está aparecendo, se manifestando mais entidades, benfeitores, querendo falar conosco no final do trabalho, até alguns amigos, colegas médios têm recebido algumas comunicações de psicografia. Então, acho que é um momento que está mudando um pouco, e nós temos que se aproximar, né? Então, fica só aquela mediunidade meia de trabalho, e nós também queremos ouvir os nossos amigos espirituais, né? E essa aí é um trabalho que eu acho muito importante, porque as pessoas também precisam, como você falou, ter alguma notícia, desejo, né? Elas têm esse ensejo de saber o que acontece. É uma maneira, talvez, até de você aproximar mais as pessoas da doutrina espírita, né? De fazer aquele interesse. E aí, é claro, como sempre nós fazemos, nosso trabalho, alguns trabalhos, às vezes, são muito dirigidos. Vê aquilo lá, comunica e a pessoa vai embora. Não é esse o objetivo do trabalho. Eu sei qual que é o projeto, então, o objetivo é que a pessoa vai lá, se houver dos espíritos, aquela necessidade de passar a comunicação para aquele ente querido, que ela passará, não é uma coisa assim que vai garantir nada para ninguém, mas se tiver comunicação, vai escrever, e vai assim, em seguida, essas pessoas que estão ali vão receber orientações sobre a filosofia espírita, né, o que é espiritismo, do evangelho, tudo. Então, eu acho muito importante isso, eu acho bacana, eu acho que tem que ser por aí mesmo, nós temos que se aproximar. Eu tenho falado já há alguns tempos disso, né?
E nós darmos mais oportunidade para os benfeitores também, né? Para não ficar só aquela coisa assim, parece que nós vamos distanciando, né? O Kardec, aí é a mesma critério que a senhora falou no começo. No início, eles invocavam São Luís, e ultimamente nós vamos perdendo um pouco essa questão dos benfeitores também. Nós parece que só falamos com eles para ajudar nós no trabalho, mas esquecemos deles fazer também alguns conselhos. Não que eles vão dar de graça para nós, mas vão dar uma palavra para nós, como amigos, né? Não é? Sim, não precisa ser toda semana, mas de vez em quando, né? Nos trabalhos mediúnicos em geral, né? E interessante que nesse trabalho que a gente faz da terça-feira, que é o atendimento espiritual, né? Que as pessoas vão ali, recebem um passe, e é uma sala em que os médios estão ali, também para verem, terem alguma percepção, né, de como encaminhar esse paciente depois, se vai para o magnetismo, se vai para a desobsessão, enfim, né. E ali, já um dos médios que participa ali, já há 2 semanas que ele recebe psicografia também, né? Daí, claro, não direcionado aos pacientes, mas é uma psicografia, assim, enfim, alguma orientação, alguma uma dissertação ali, né? A última, por exemplo, foi sobre o materialismo, né? Falando ali sobre materialismo e tal, que atualmente está tão, assim, intenso, né? Entre a humanidade, chamando a atenção, assim, né? Cutucando um pouquinho a gente, né? Para estimular até a gente a continuar trabalhando, né? Batalhando, assim, porque o materialismo cada vez tomando mais conta, se nós não nos esforçarmos, né, na nossa divulgação, nos nossos atendimentos, as pessoas vão entrando nessa onda mesmo, né, e aí quando acontece alguma coisa, né, alguma desencarnação, ou até uma perda financeira, por exemplo, a pessoa entra em desespero, porque ela só foca no materialismo, né, então, ela não tem base nenhuma daí para se sustentar nas fases de crise, né, de fases difíceis, que a gente, obviamente, acaba sempre passando aqui na nossa vida terrena, né. Então, eu achei interessante, que parece que vem uma onda, assim, né, parece que quando a coisa tem que acontecer, a coisa vem assim, né. E nós temos que entender, os amigos espirituais, nós trabalhamos num grupo mediúnico. Existe os encarnados aqui todo, mas existe toda uma equipe enorme no mundo espiritual, e nós colocamos uma distância muito grande entre eles. É claro que a dimensão é diferente, mas nós temos que se aproximar mais, como amigos, não pedindo, que nós temos que pedir as coisas, mas de conversarmos. É que nem a senhora falou, eu acho que até com nós encarnados, às vezes, nós conversamos pouco, né? Que nós temos que conversar mais, para saber, olha, como é que você está agora, vamos, né, planejar trabalhos diferentes, né, no planejamento, porque senão fica uma coisa muito, mas é que eles fazem, eles planejam tudo, mas e nós? Vamos participar. E depois a gente tem a questão da intuição, né? Então, acho que quando você tem uma intuição, alguma coisa está martelando e surgiu uma oportunidade, você tem que colocar em prática. Se eventualmente não é por aí, eles também vão mostrar para a gente que não é por aí, né? A gente vai ter humildade também de, não deu certo, né? Vai por mas o que eu estou referindo também é que nós também temos que deixar e dar oportunidade de eles conversarem como nós estamos conversando aqui. Pela psicografia que você falou, chegar a dar uma mensagem no final, não tem nada de errado nisso. E às vezes os médios mesmo, que foram educados antigamente, eles têm vamos dizer assim, muita restrição de, às vezes vem a intuição, tudo, não escreve, fica para eles e deixa para lá, porque, não, que isso pode ser. Não importa, vamos conversar, vamos, né, trocar ideias. Então, senão fica aquela coisa, sistema de que ele pede aqui, pede lá, vem a intuição. Mas ele intui. Tudo bem, intui, mas não é gostoso a gente ter uma conversa, né, seja por escrita, ou seja pela psicografia. Eu acho bacana isso. E eu acho que eles estão se esforçando muito mais até que nós, para chegar até nós, né? Principalmente aqueles grupos que eles sabem que estão estudando, estão se esforçando, estão buscando. Por que não, né? Você acha que eles não querem isso, né? É que nem a conversa que teve no grupo do Kardec. Vamos invocar fulano. Eu falei, não, porque isso aí não vai ter interesse nenhum, não tem objetivo. Agora, se fosse uma coisa de interesse, vamos conversar. Por que não, né? Porque naquela época podia, será que mudou os espíritos? Será que mudou? Nada. Então, nós somos os espíritos que estavam lá naquela época, né? Então, eu concordo com você, nós temos que retomar um pouco isso, né?
essa sintonia com os amigos espirituais, como dizem, né, como está na literatura, na própria literatura espírita, que nos mundos mais evoluídos isso é tão natural, né? É tão meio intuitivo, você está lá... praticamente constante, né? Então, se isso é verdade, se nós estamos indo para uma fase mais de regeneração, mais evolutiva, isso tem que ser cada vez mais habitual, né? Mais prático. Muito bem. É interessante, a Sônia falou, né, de iniciar o projeto e deixar para a espiritualidade, né? Falar se está certo ou se não está. E acredito que todos foram feitos assim, né? Imagina, a maioria dos projetos aí... eu me lembro de um livro que a gente estudou lá, que ele pegava as imagens, convertia em foto, era alguma coisa assim, né, Pereira? Lembra qual que era o nome lá que o cara utilizava lá? Tinha uns médiuns que eles conseguiam visualizar a imagem e aquilo transformava em foto, alguma coisa assim, né? Então tinha vários projetos que iniciaram-se, né? E se tornaram grandes obras e grandes fontes de estudo, né? Próprio Chico Xavier, né? Quantas cartas ele não escreveu, quantas pessoas ele não consolou lá com as cartas, né? Então tem que... vocês falando, deu até a impressão, assim, né? Os grupos mediúnicos, assim, que a CELS normalmente conduz, parece que está sempre em batalha, né? Estão sempre na luta ali, dia após dias ali, né? Na luta ali, no grupos de desobsessão, geralmente. E às vezes é necessário também esse momento, né? De dar uma espairecida, assim, e coletar. Às vezes a gente tá tanto naquela mesma luta a vida inteira e tem coisas novas que a mediunidade, que a espiritualidade está querendo nos trazer e a gente não dá tempo para que elas tragam. É verdade. Muito bem, é legal. Eu quis trazer isso, já que oportunizou ali a leitura ali da primeira, né, praticamente o primeiro item ali ali do boletim de Kardec, e eu me lembrei do estudo que vocês estavam promovendo. Foi bom vocês falar sobre isso, e que Deus abençoe e que dê certo esse projeto que a casa está promovendo agora. Seja. Então, vamos continuar. Trabalhos da sessão. Primeiro, ditado espontâneo assinado por Lázaro, recebido pela senhora Costel. Outro, assinado por Gerard de Nerval, obtido pelo senhor Didier. O espírito desenvolve a tese cujas bases apresentaram na comunicação os 3 tipos, Hamlet, Dom Juan e Tartufo, em 14 de dezembro. Esse nós vimos, né? E é bem isso que você estava comentando aqui dos estudos que a gente faz, né? Ó, então, o que ele diz ali no item 1, né? Então, são os ditados espontâneos, né? Que são uma das coisas, das psicografias que a gente praticamente não tem mais, né? Que depois do trabalho, até abre ali o espaço, às vezes, para o médium receber espontaneamente alguma coisa e dificilmente vem, né? Você está naquela correria que não vem. E tinha muito nas sessões ali que Kardec presidia nesses ditados espontâneos. Desenvolve o tipo Hamlet, solicitado dar a sua opinião sobre La Fontaine. La Fontaine era o Jean de La Fontaine, que viveu de 1621 a 1695, poeta e fabulista francês. Outro comunicado assinado por Torquato Tasso, recebido pela senhorita H. O espírito faz igualmente uma apreciação sobre La Fontaine. Segundo, evocação de Lady Esther Stanhope, que passou a maior parte de sua vida nos altiplanos do Líbano, no meio das populações árabes que lhe haviam dado o título de Rainha de Palmira. Então, essa deve ter sido considerada interessante, né? Por isso que eles evocaram. Sexta-feira, 28 de dezembro de 1860. Sessão geral. Relatórios diversos. Primeiro, leitura de várias comunicações recebidas fora das sessões, entre outras, um conto fantástico assinado por Hoffmann, obtido pela senhora Costel, e a evocação de um negro, feita em Nova Orleans pela senhora B. A comunicação é notável pela ingenuidade das ideias e pela reprodução da linguagem usada entre os negros. Porque naquele tempo os negros eram como índios, né, assim, bem primitivos, né, viviam em tribos e tal, né. Segundo, carta da senhora T.D., da Cracóvia, constatando os progressos do espiritismo na Polônia, na Podólia e na Ucrânia. Eu acredito que atualmente não tem mais nada de espiritismo lá, né?
Essa senhora é médium há 7 anos. Junta à sua carta 4 comunicações que atestam a bondade e a superioridade do espírito que as ditou, além de pedir para fazer parte da sociedade. Terceiro, o Sr. Allan Kardec dirige aos espíritos a locução seguinte, para lhes agradecer o seu concurso durante o ano que ora se finda. Então, abre aspas para o Kardec. Não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos espíritos bons que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos principalmente a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção tem sido de tal modo evidente para a sociedade que essa o tomou sob seu patrocínio. Assim, esperamos continuar merecendo a sua proteção, rogando-lhe que nos inspire sentimentos que nos possam tornar sempre dignos dela. Agradecemos igualmente a todos os que espontaneamente vieram dar-nos os seus conselhos e as suas instruções, quer nas nossas sessões, quer nas comunicações dadas em particular aos nossos médiuns e que nos foram transmitidas. Nesse número, não poderíamos esquecer Lamennais, que ditou ao Sr. Didier páginas de tão grande eloquência. Channing, Georges, cujas belas comunicações têm sido admiradas por todos os leitores da revista, Senhora Delphine de Girardin, Charles Nodier, Gerard de Nerval, Lázaro, Tasso, Alfred Musset, Rousseau, que é o Jean-Jacques Rousseau, né, que viveu de 1712 a 1778, importante filósofo, teórico, político e escritor suíço. Até hoje ele é seguido por alguns, né? E outros espíritos, né? O ano de 1860 foi eminentemente próspero para as ideias espíritas. Esperamos que com o concurso dos espíritos bons, o ano que vai começar não seja menos favorável. Quanto aos espíritos sofredores que compareceram, seja espontaneamente, seja ao nosso chamado, continuaremos por nossas preces a implorar para eles a misericórdia de Deus, rogando-lhe amparar os que se acham no caminho do arrependimento e esclarecer os que ainda se encontram na via tenebrosa do mal. Fecha aspas. Esse agradecimento aí demonstra claramente a aproximação de Kardec com os amigos espirituais. É aquilo que eu falei, é uma conversa, né? Oh, obrigado, amigos. Olha, obrigado por ter ajudado. É como se estivesse conversando para ele, e era isso mesmo, né? Estivesse agradecendo para um público que estava ali numa assembleia, ali, agradecendo, né? Você vê como é que ele tinha isso bem claro para ele, né? Que ele fala uma singelidade, uma coisa assim tão direta, tão de sentimento dele, né? E agradecendo. Eu acho que isso falta muito para nós, né? Muitas vezes, né? A gente parece que ele, obrigado, amigo, por você estar aí. Eu gosto de fazer esse tipo de nas orações finais, né? No grupo mediúnico, esse tipo de questão, assim, com essa conversa. E quando eu ouço isso aí, eu falo, poxa, isso é o caminho mesmo, né? É como se estivesse com eles ali falando, obrigado por ter aqui e tal, né? Eu acho que isso é bacana para a gente conhecer isso de Kardec. Né? E faz com que todos se sintam próximos mesmo, né, dos espíritos. E como escrevia bem, né? Como falava bem, né? Você vê uma oração ali, provavelmente, sei lá, espontânea dele, né? Como saía bonito, né? E é o que o Pereira sempre fala, né? Nós perdemos essa técnica de fazer uma prece, né? A gente vai, por isso que quando a gente abre normalmente para fazer uma prece inicial, normalmente, não só aqui, né? Nesse grupo de estudo, mas em todos os grupos de estudo, nas reuniões mediúnicas, né? Que a gente faz lá, vamos fazer uma prece inicial. Existe aquela dificuldade de alguém dizer, eu faço, né? Então a gente tem perdido esse costume, e Kardec fazia tão bem isso, né? Hoje ainda eu estava escutando uma palestra ali do Harold, e ele falando exatamente sobre isso, da questão de quando você estende uma prece a Deus, como que você, né, estende sua prece a Deus? Com pomposidade, tratando ele como se fosse um rei que tem que ter todas aquelas honrarias, maravilhoso Senhor, mestre, não sei. Não, você tem que falar na sua simplicidade, na sua humildade, porque ele até citou uma frase que eu achei interessante, que ele citou assim, que Deus é o coração invisível do céu, né? Assim, por quê? Porque tipo, ele não é uma pessoa que está ali. Como que você vai dirigir aquilo para uma pessoa? Porque ele não é uma pessoa, mas ele é o coração, ele é o que move tudo, né?
invisível, porque a gente não consegue ver, a gente tem que tentar sentir. Eu achei interessante isso. E Kardec, não, tem essa, uma excelente prece dele, mas teve uma em especial que ele trouxe uma vez e parece que foi pego de surpresa na ocasião, que ele foi e participou de um velório, o Pereira deve lembrar disso também, ele participou de um velório e eles convidaram ele para fazer a prece, e ele, não, então eu faço a prece, ele fez uma prece, assim, maravilhosa, que a gente até comentou, né, Pereira, de guardar aquilo ali para que um dia, se um dia pedissem para a gente fazer uma prece para alguém desencarnado ali no momento do velório, aquela prece seria muito boa, porque é uma prece assim, praticamente ecumênica, né? Ele não fala assim nada tão, né, de espírito e tudo mais, mas é uma prece tão profunda que com certeza ia acalentar o coração daquelas pessoas que ficam ali, né? Isso que você falou também é outra coisa importante, que no mesmo sentido, quando falamos dos amigos espirituais, em geral, nós colocamos Deus muito distante, né? Olha, aí, por isso que eu falo da importância de estudar o livro dos Espíritos, quando fala Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo, né? Quer dizer, ele está em tudo, em todo lugar, né? Então, às vezes coloca uma distância muito grande, aquela questão assim, de, que você falou, ou vai colocar aquela pompa de um Deus que manda, que faz, que coisa. Não é isso. Até hoje, eu conversando com a pessoa, a gente atende as pessoas no sábado de manhã pelo magnetismo, e essa dificuldade que a pessoa fala de fazer prece, eu falei, poxa, mas faça uma prece diferente. Por que você não pensa assim, quando está com dificuldade? Olha com o teu coração, fala, Deus, não estou entendendo, dá-me força para entender aquilo que eu tenho que compreender de tudo isso, que eu preciso modificar, que eu preciso aprender. Faça essa conversa do coração, que o Lelo falou, é do sentimento. Não precisa ser, que não sei o quê. Não. Aproxima, fala assim, Deus, estou com dificuldade, não estou conseguindo compreender tudo isso. Aí a pessoa ficou olhando para mim e falou, é isso, você não está entendendo, você não consegue compreender, só que as pessoas vêm sempre com aquele peditório, né, pedindo, né, tira isso daqui de mim, me dá isso, me dá aquilo, me dá... Esquece do sentimento, do coração. E o Kardec tinha muito isso também, ele falava Deus, memorava Deus, né, ele falava Deus, em nome de Deus, e coisa tudo, não tinha isso, e eu acho que vai sempre ter assim. Se é a inteligência suprema, causa primária, nós estamos conectados com tudo. Claro que não é ele, mas com certeza aquele nosso sentimento vai ser designado para nós, amigos espirituais, que vão nos dar o consolo que precisamos, né? Daquilo que precisamos, não daquilo que desejamos, que às vezes tem uma diferença muito grande, né? E às vezes nós esquecemos disso. Eu tenho feito isso, às vezes, quando estou com dificuldade, por Deus, não estou conseguindo compreender isso, preciso de ajuda. Não é? Entendeu? Dá minha força, o discernimento para me compreender aquilo que eu preciso entender tudo isso, o que eu tenho que modificar. Aí, que pressa, não precisa muito mais, o que você vai falar? Mas desde que seja sentida, né? Não naquele sentido assim de pedir. Isso também nós temos que aprender, que nem você falou, né? Trazer Deus mais perto de nós, né? Um sentimento. Isso que é importante. O áudio, Sônia. Tá no mudo teu, Sônia. Desculpe. Agora deu. Trabalhos da sessão. Primeiro, ditado espontâneo sobre o ano de 1860, assinado por Jean-Jacques Rousseau, né, recebido pela senhora Costel. Outro assinado por Necker, que era o Charles Necker, economista e político suíço, que viveu no século XVIII. Necker foi, em 3 ocasiões, encarregado da economia da monarquia francesa pelo rei Luís XVI, tem das datas, né? Pai de Anne-Louise Germaine Necker, mais conhecida como Madame de Staël. E essa Madame de Staël deu comunicação aqui algumas vezes também, né? Na revista aparece. Então, essa comunicação foi obtida pela senhorita H. Outro sobre o ano de 1861, assinado por São Luís. Segundo, evocação de Lady Stanhope, de Hoffman, e do Negro de Nova Orleans. Eu sempre revejo isso e me lembro, né? Você vê,
essas coisas, assim, hoje em dia, se botar ali do negro de Nova Orleans, meu Deus, que horror, né? Mas naquele tempo era normal, né? E ninguém se ofendia com isso, né? Enfim, continuando. Terceiro, questões diversas sobre a lembrança de existências anteriores em Júpiter, sobre as diversas aparições de que foi alvo a sogra do senhor PR, presente à sessão. Então, a sogra de um dos presentes ali tinha visto várias aparições, né? E aí discutiram sobre isso, né? Para avaliar, etc, né? Aí, outro dia, sexta-feira, 4 de janeiro de 1861, sessão particular. Admissão do senhor W. Pintor. Você vê como, não sei se era pintor de quadro ou era pintor de parede, né? Mas era bem eclético lá, né? O pessoal era admitido, assim, de várias profissões, né? Relatórios diversos. Primeiro, carta do senhor Conde, médico de Vaucluse, lamentando que tudo quanto se menciona nas atas da sociedade não seja publicado integralmente na revista. É a nossa reclamação também, né? Aí, ó, esse senhor Conde aí, eu não gostei dele, porque é por causa dele que a gente fica com curiosidade. Por exemplo, essa Lady de Stanhope aí, eu não me lembro de ter estudado nada nela em janeiro, né? Então, provavelmente ficou só ali nos estudos, nas sessões particulares deles e não foi para a revista. Diz ele que, abre aspas, os partidários do espiritismo que não podem assistir às sessões sentem-se estranhos às questões que são estudadas e resolvidas nessa Assembleia Científica. Todos os meses aguardamos com febril impaciência a chegada da revista. Quando a recebemos, não perdemos um minuto para ler, lemos e relemos, pois aprendemos uma porção de problemas, dos quais jamais teríamos a solução. Fecha aspas. E é mesmo, né? A gente vai ali querendo saber, né? E tem umas coisas ali que você daí não sabe o que ficou discutido, né? Uma vez eu até trouxe uma questão, eu acho que, se eu não me engano, acho que é até na revista de 62, que a gente não chegou ainda. Que Kardec, ele sempre fazia as refutações ali, porque ele sofria muito ataque, né, de bispos, padres, né? E aí Kardec, ele fala, né, que ele iria fazer uma junção de todas as refutações que ele tinha feito, né, fazer um livro daquilo, ele não fez, né, não deu tempo dele fazer, né, certo? Desencarnou, tinha tanto projeto na vida que desencarnou. Então tem coisa assim que aparece na revista que a gente fica com aquele gostinho de quero mais mesmo, né, diz assim, poxa, fico sedento pela continuidade desse trabalho, às vezes ele fala isso, né, continuará na próxima revista, e a gente fica naquela curiosidade. Então, muitas coisas que ele lê ali no boletim não foram, e a gente fica sem saber ali o que era. E daí, ó, daí a senhora Costel diz ter recebido cartas no mesmo sentido, né? O pessoal escrevia para ela também, ó. Aí, diz o senhor Allan Kardec, abre aspas, isso prova uma coisa, e que nos deve dar grande satisfação, é o valor que se atribui aos trabalhos da sociedade e o crédito que ela desfruta entre os verdadeiros espíritas. A publicação do resumo das atas mostra aos estrangeiros que ela só se ocupa de coisas graves e de estudos sérios. A consideração que conquistou no exterior se deve à sua moderação e à sua marcha prudente por um terreno novo, à ordem e à gravidade que presidem as suas reuniões, assim como ao caráter essencialmente moral e científico de seus trabalhos. É, pois, para ela, um encorajamento para não se afastar de um caminho que lhe traz estima, já que do estrangeiro até da Polônia escrevem pedindo para dela participar. A reclamação especial e muito lisonjeira para nós, feita pelo senhor Dr. K, responderei a princípio que a publicação integral de tudo quanto se faz e se discute na sociedade demandaria volumes e mais volumes. Entre as evocações que são feitas, muitas há que não correspondem à expectativa ou não oferecem interesse bastante geral para serem publicadas. Né? Aí já está uma justificativa, um consolo para nós, né? São conservadas nos arquivos a fim de que se possa consultá-las em caso de necessidade, limitando seu boletim em mencioná-las. E aí se perdeu, né?
Pois é, infelizmente, né, se perdeu. Depois, Eu acho que o maior problema está nisso, né? Até que ele fala que ficou arquivado. E a perda disso aí que é um prejuízo inestimável, né, para nós, né? Porque se tivesse todo esse acervo lá para colocar, hoje nós poderíamos ter saído quantos e quantos livros não poderiam ter saído disso? mas vamos lembrar que uma parte, não se sabe que porcentagem, né, foi resgatada, né, e atualmente está em poder da Fundação André Luiz, né, em São Paulo. Mas, que eu saiba, eles não publicaram nada ainda, né? Pelo menos eu não vi, assim, alguma coisa aí que fosse dessa época. A gente só viu a questão do livro A Gênese, né? Mas, fora isso, mas não vi mais nada. Não sei se vocês viram. Eu acho que eles pensam em deixar ali de eles pegarem aquilo e começarem a decidir o que é importante não. Eu acho que o mais importante disso seria digitalizar tudo isso, né? Mesmo que fosse em francês, na língua que foi escrita lá, e deixar disponível. Deixar num site especial para isso, né? Hoje, digitalização não é uma coisa assim tão complicada, né? É uma tecnologia que é bem comum de utilizar, requeria menos tempo, basta ter uma equipe lá e digitalizaria tudo isso. E depois, aos poucos, ia traduzindo, né? E abriria esse acervo para quem quisesse consultar, né? A verdade é que talvez muito daquilo era manuscrito, né? Também é difícil. Mas a digitalização você consegue hoje, mesmo o manuscrito você consegue em PDFs aí, digitalizar isso, né? Hoje tem recursos. Os museus estão fazendo isso, né? Estão digitalizando tudo isso. Estão digitalizando. Então, tomara que eles estejam fazendo aos poucos isso, né? Não sei. Mas, porque não adianta nada ter vindo lá. Não, veio da França primeiro e ficou aos cuidados quem trouxe foi o Canuto Abreu, né? Daí ele deixou, quando desencarnou, deixou para a filha e a filha deixou para o filho. Pois é, aí e vai aí indo. Esse filho, que é o neto do Canuto Abreu, é que entregou para a Fundação André Luiz. E daí não adianta nada ele entregar se a Fundação André Luiz deixar lá só para aqueles eleitos, né, digamos assim, participarem, né? Aí não é nada bom, né? Mas enfim. O mesmo se dá com as comunicações espontâneas, só publicamos as mais instrutivas. Quanto às questões diversas e problemas morais, que muitas vezes apresentam grande interesse, o Dr. K. está equivocado se pensa que os espíritas de fora estarão privados dela. O que o leva a pensar dessa maneira é o fato de a abundância das matérias e a necessidade de as coordenar muito raramente permite a publicação de todas as questões no fascículo da revista em que são mencionadas no boletim. Mais cedo ou mais tarde, porém, elas terão o seu lugar. Aliás, constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo. Foram aproveitadas em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, nos quais se acham classificadas conforme o assunto, não tendo sido omitida nenhuma das essenciais. Portanto, que o Sr. K. e outros espíritas se tranquilizem. Se não podem, pela leitura da revista, assistir de longe às sessões da sociedade, nem perder uma única palavra, tudo quanto nela se obtém de importante jamais é posto sob o alqueire. Contudo, a revista se esforçará por responder, na medida do possível, ao desejo expresso pelo honrado correspondente. Fecha aspas. É bem bacana ele, né? Ele é sempre muito ponderado, né? Segundo, assinala ao Sr. Allan Kardec, conforme o relato de um negociante de Nova York, presente à sessão, o progresso feito nos Estados Unidos do Norte pelos princípios formulados em O Livro dos Espíritos. Trechos desse livro foram traduzidos em inglês, contando ali a doutrina da reencarnação com numerosos partidários. Estados Unidos do Norte, né? Não sei o que ele quer dizer com isso, né? Mas provavelmente são os estados mais de cima, né? Dos Estados Unidos. Canadá, que era colônia dos Estados Unidos, talvez ainda existisse ali um estilo de falar, certo, nos Estados Unidos do Norte. Porque Será que era o Canadá? Pode ser, né? Porque existia
né? Existia, até hoje, né? Ainda eles falam, né, que o Canadá Porque é o puxadinho dos Estados Unidos, né? Então, pode ser então que seja no Canadá, porque eu não sei exatamente lá como é que o pessoal pensa, né? Mas nos Estados Unidos a gente vê através dos filmes, né? Que na verdade eles até hoje não aceitam muito bem a reencarnação. Os filmes que eles trazem quando ocorrem esses fatos de crianças que se lembram do passado e às vezes fica coisas muito nítidas mesmo, né? Que são até comprovadas de que realmente aquela pessoa viveu aquilo, né? Eles colocam como sendo assim, esse caso a pessoa reencarnou, mas não como uma lei, sendo geral para todos, né? Então, eles deixam meio assim, às vezes até eles dizem no final do filme, pois é, falta saber por que nesse caso aconteceu isso e tal, né? Porque, na verdade, eles não aceitam mesmo essa lei da reencarnação, né? Como sendo geral para todos. eles acreditam bastante em espíritos, né? Isso, eles têm bastante filmes sobre isso, até a série de TV eles têm sobre isso, né? Sim, Interessante, né? Acreditar na comunicabilidade sim, dos espíritos e não acreditar na reencarnação. pois é, sim, mas isso é assim mesmo, né? Cada cultura tem as suas coisas, né? Bom, terceiro, leitura de uma graciosa e encantadora comunicação do velho estilo da Idade Média, recebida pela senhorita S. Outra, sobre a imaterialidade dos espíritos, obtido pela senhora Costello. Trabalhos da sessão. Primeiro, observações críticas sobre o ditado feito na última sessão pelo espírito Necker. O espírito senhora de Stael, de novo aqui o nome dela, né? Baronesa de Stael-Holstein, sendo mais conhecida por Germaine ou Madame de Stael. Escritora francesa, escreveu várias críticas literárias, romances e ensaios. Seus escritos tiveram forte influência na inclusão do romantismo na França e também marcaram o início da crítica literária sociológica. Então, o espírito dessa senhora Stael manifesta-se espontaneamente e justifica as palavras de seu pai, após lhes haver explicado o sentido. Esse acho que não apareceu, né, na revista. Segundo, evocação de Leão X, que se havia manifestado espontaneamente na sessão de 14 de dezembro. Ao responder às diversas perguntas que lhe foram feitas, explica e desenvolve suas ideias sobre o caráter comparado dos americanos, dos franceses e dos ingleses, sobre a maneira de ver desses povos com relação ao espiritismo, sobre os inevitáveis progressos dessa doutrina, etc. Cada um entende como a gente está falando mesmo, né? Cada um tem sua cultura, sua forma de interpretar e de aceitar uma parte ou o todo, né? Terceiro, diálogo espontâneo entre o Monsenhor Cibu e o seu assassino. Interessante essa. É o interessante que a gente percebe aí que os diálogos espontâneos eles permitiam, não tinha assim restrição, né? O que eles restringiam eram as evocações, né? Quando havia interesse. Pode ver, veio espontâneo, escreviam, né? Deveria ter Então, uma grande e parte, aí? que é essa a nossa ideia, né? É a coisa Sim. espontânea. Ele E, colocava à disposição, aí espontâneo. e você vê que aí era um diálogo entre dois espíritos. A gente não sei, mas provavelmente foi pela psicografia, né? Mas de qualquer jeito era um diálogo, né? Que é uma questão que às vezes alguns grupos mediúnicos não permitem, né? Que haja um diálogo para não atrapalhar, para não correr riscos, né? De chegar a uma situação complicada e tal, né? Fora de controle. Mas conforme a situação, não tem problema nenhum. Você vê que ali era a pessoa que foi assassinada conversando com o assassino, né? Então, poderia até ter ali algum tipo de conflito, né? Mas aí a gente fica sem saber, né? Porque isso aí também não estava na revista, né? E Não foi publicado. às vezes até um acerto entre eles ali, né? De repente você conversa, se O entende o que perdão, né? aconteceu, É, né? o Porque perdão, né? É possível que o Monsenhor já fosse mais espiritualizado, né? E estava perdoando o seu assassino, né? o que a gente se costumava falar, né? Por exemplo, costumava falar no diálogo ali nos grupos mediúnicos, que era
do quebrar aquele círculo, né? Que você estava lá, você tá lá e você me atormenta quando eu estou reencarnado. Daí quando eu volto, eu atormento você que está reencarnado. E vira um ciclo, um ciclo, um ciclo. Que nem esses aqui, né? Então eles estavam convivendo na mesma época, né? Porque ele assassinou. Se não houver um perdão deles, vai virar um acompanhamento, né, durante séculos. Então essas comunicações, assim, eu acho interessante, eu acho que também tem que ter o cuidado, né? Porque senão fica perigoso ali dois espíritos se dialogar. Naquela época ali era mais psicografia, né? Então tinha suas dificuldades. Mas hoje com a psicofonia, acabam tomando conta da sessão daí, né? Nesse ponto que eu acho importante, é o cuidado que tem que ser de nada você pode editar como taxativo que não pode. Tem que saber, tem que ter o bom senso, seria a palavra, né? Olha, isso vai ser útil, vai poder ajudar ou não. Se não poder, como você falou, temos que interromper, porque senão vira também um bate-boca, né? Aí não, né? Um vai querer dominar o outro, vai piorar a situação do outro. Não, mas se o negócio for de interesse, às vezes tem que permitir. Exatamente. Quarto, perguntas dirigidas a São Luís acerca do negro evocado na sessão de 28 de dezembro, sobre o seu caráter e a sua origem. Quinto, revocação da senhorita JB, feita por sua mãe, presente à sessão. De interesse absolutamente particular, essa comunicação oferece um quadro comovedor da afeição que certos espíritos conservam por aqueles que amaram na Terra. Muito bem. E a gente finalizou a questão dos resumos das atas. Então, a próxima leitura seria já um novo tema, que ele é um pouquinho extenso. Aí eu pensei em deixar para o próximo estudo. O que vocês acham? Perfeito. Eu acho que aqui nosso objetivo não é quantidade, volume, né? Eu acho que temos que trabalhar de acordo com o tema, né? Para não perder o fio da meada, né? Eu tenho utilizado esse mesmo critério até no estudo do Livro dos Espíritos. Às vezes um fica mais curto para não começar outro capítulo, você sai de um tema vai para outro no mesmo estudo, né? Fica difícil, no mesmo dia você mata, já vai para outra totalmente diferente. Então deixa sempre o pessoal meio, vamos dizer assim, refletindo sobre aquilo que foi falado naquele dia e não mistura uma coisa com outra, né? E aí o estudo está bem bacana, está bem interessante, está bem... E ontem, inclusive, nós estávamos falando aqui, até colocou assim das questões da reencarnação que nós estamos falando, né, do retorno do mundo espiritual, da pluralidade das existências, e foi colocada essa questão assim de povos, né? Como os espíritos reencarnam em certos povos. Por que se reencarnam? Nós estamos falando dos Estados Unidos, daquela região. Eles se reencarnam por afinidade mesmo, eles escolhem se reencarnar onde que tem grupos semelhantes com ele. Por isso que acontece isso, dessas diferenças de ideologia, de costume. Ali eles vão reencarnando ali, e aí outros que estavam lá, por exemplo, nós estamos falando do movimento espírita. Por que às vezes saiu da França e vem para outros lugares, vem para o Brasil? Eles vão se reencarnando próximo onde que está uma região onde que está mais propícia para eles e desenvolvendo aqueles conceitos deles, né? É como se fosse... por isso que é isso que forma as diferenças de raças, né? de segundo Emílio Miranda, muitos franceses lá, desde a época do século XVIII, assim, vieram reencarnar no Brasil, né? E tem até, que eu sempre comento, aquele livro, tem aquele livro Eu Sou Camille Desmoulins, né, escrito pelo Emílio Miranda, junto com o Luciano dos Anjos, né, que o Luciano dos Anjos foi magnetizado pelo Emílio Miranda e se lembrou de uma vida onde ele também era jornalista, né, igual a profissão que ele tinha atualmente, lá na França, na época da Revolução Francesa, né. Então, ele conta muitos detalhes, e que depois até eles foram pesquisar e acharam aquelas coisas que ele contava nesse estado de regressão de memória, que acabaram confirmando, né, alguns detalhes, como, por exemplo, o apelido que a mãe da esposa dele tinha naquela vida, sabe, umas coisas assim, bem, que acabaram achando lá no livro, lá do sebo, lá uma vez, a respeito disso e tal, né. Então, coisas assim que foram confirmando, que ninguém sabia, né? Ninguém podia ter encontrado em nenhum outro lugar, e veio através mesmo da regressão de memória feita
Então, é interessante essas coisas. Essas questões de pluralidade da existência também é a mesma coisa das famílias, né? Então, muitas vezes um grupo de espíritos, eles se reúnem e, vamos dizer assim, se programam reencarnar várias gerações da mesma família para ir progredindo junto, né? Por isso tem algumas famílias que tradicionalmente seguem uma linha, né? Vamos dizer assim, vem do avô, do bisavô, e vai indo, porque ali vai reencarnando aqueles espíritos simpáticos que querem prosseguir um projeto, um trabalho, né? Você vê, mas como é que pode aquela família, né? São espíritos diferentes. Então ele vai seguindo ali aquela linha até cumprir uma determinada missão, prova, alguma questão de ajuda, eles vão junto. Eles simpatizam, né? Que é natural, né? É como nós vamos fazer uma viagem, você vai viajar para um tal lugar. Você vai viajar para um lugar ou vai mudar para um outro país. Você vai buscar sempre a afinidade com as pessoas que estão ali naquela região, né? Para você Sim, e ver. na família, essa família às vezes é bastante ampla, né? E É, alguns dos seus membros, às vezes, não evoluíram tanto quanto os outros, né? Então, há necessidade mesmo, né? Eles querem, né? Porque existe a afinidade, o afeto, né? Sempre receber aqueles espíritos que ficaram mais para trás na evolução, para que eles possam ir superando essa diferença, né? Que existe de maturidade espiritual entre eles, né? até foi falando sobre esses laços familiares além túmulo, né? Do mundo espiritual. Então tem esses laços, e nós sabemos, até nós temos essas provas nos próprios grupos de desobsessão, aqueles espíritos que vêm socorrer aquele espírito, às vezes, que está revoltado ali, ele é um espírito que tinha um laço consanguíneo lá no passado, que ele vem ali e ele sente, assim, como vou dizer assim, um dever, uma coisa dele de ajudar aquele ser que esteve junto, né? Com a compaixão de ir lá e ajudar, e ele volta, tá, né? Fala, eu vou evoluir, mas eu tenho que voltar ali a ajudar, né? Então, na própria obra de André Luiz, naquele livro Libertação, é um relato bem típico disso, né? A mãe, né? A mãe que evoluiu, mas ela queria buscar o filho que ficou para trás, que tinha se perdido. A história de André Luiz também é mais ou menos assim, né? Sim, a mãe do André Luiz vai receber as duas que foram amantes do marido, né? Pois é, Ah, do então, pai, você imagina? lindo isso. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós estamos comentando, né? E assim que a gente tem que começar, por isso que a gente tem que estudar essa filosofia tão rica que faz a gente compreender, né? Às vezes, aqueles desafetos dentro da família, aquela dificuldade, né? Até fala assim, tem pessoas que estão dentro da família que, para nós, até ontem foi comentado sobre isso, que são mais estranhas do que uma pessoa de um amigo que você conhece, né? Que você tem mais amizade. Quem são essas pessoas? Aquele que talvez... Então, mas por algum motivo a gente acolheu, né? Ali, Nesse caso da mãe do André Luiz, imagine essas duas filhas, né? Deviam ser terríveis, né? Penso assim, né? A hora que reencarnaram, elas tinham, né? Ainda aquela inferioridade dentro delas, né? E aí a mãe toda tranquila, né? Claro, ia propiciar para elas, desde pequena, que elas fossem aceitando um novo tipo de moral, né, vamos dizer assim. Mas quando chega na adolescência que a coisa explode, às vezes, né, por isso que às vezes você pensa, nossa, mas eu criei tão direito o meu filho, como é que de repente ele, né, ficou assim, a gente não sabe aquele espíritozinho, né, por algum motivo a gente acolheu ele, né. e até no comentário de ontem mesmo, que foi sobre essa questão dessas crianças que nascem. Eu acho, assim, que o grande mérito de tudo isso, às vezes, para uma família, para um pai, para uma mãe, não é se vem um filho tudo certinho, tudo ali, tudo bem, ele tem a obrigação de que ele mantenha. Mas o grande mérito, em termos moral, dizer assim, é você chegar um rebelde, né? A história do Jorge Andréas, né? Um rebeldezinho que entra ali na família, tudo ali, todo diferente, e você colocar rumo para ele, né? Ali que é o mérito. Ou aquele um que vem com dificuldade física, mental, aí você ajudar. Porque às vezes, claro, a maneira de pedir, né? Pede, que venha. É natural pedir isso, mas e se vir um diferente? Ali é que está a oportunidade. Se nós entendemos isso, nós espíritas, principalmente, que entendemos a pluralidade da existência, ali está a grande oportunidade de a gente se reajustar, às vezes, com um daqueles que nós fomos desafetos, né? Saber lá o que está acontecendo. Ou se não foi também, é uma oportunidade
né? De ajudar alguém. No caso da mãe do André Luiz, ela não tinha culpa nenhuma em relação àquilo. Não é Mas ela resolveu acolher eles, né? Porque muita gente diz, eu tenho filho assim, porque vai ver que eu fiz coisa errada para eles, mas a culpa nem sempre, por amor. Você tem que fazer as coisas não porque você tem obrigação, porque é certo fazer por amor, né? Porque senão fica acontecendo sempre aquela, eu faço isso porque é minha obrigação. Não, você tem que fazer isso porque é certo fazer. Porque já vai se sentindo culpada, né? Alguma coisa eu fiz no passado para merecer. E não, às vezes não tem nada a ver, né? Aquela história assim, eu devo ter matado muito passarinho quando eu era criança, né? As pessoas têm esse costume de falar assim, o pessoal fala, deve ter jogado pedra na cruz. Então, eu acho que as coisas tem que fazer as coisas não porque vou pagar, não, estou fazendo porque é o correto, é uma questão de amor. Senão, você vai fazer por fazer só, não faça, né? Então, eu faço porque eu sou obrigado a fazer, porque a sociedade me impõe que eu faça. Né? Ou então porque se eu estou passando por isso, é porque eu fiz coisa muito errada, eu mereço isso, né? Mereci passar por essa desgraça. Acho que não, né? A oportunidade está ali, né? Não, mas mereceu. A oportunidade está ali de se acertar, porque é a consequência. É que nem aquela história, Deus nem castiga, nem privilegia ninguém, é consequência das tuas atitudes. Senão vira um Deus de barganha, né? Pune um, pune outro. Não. Se isso aconteceu, é porque aí que tá, aí que é a oportunidade. Legal que vocês usaram várias frases aí, né? E são frases tão comuns de se ouvir, né? Eu joguei pedra na cruz, eu devo ter feito alguma coisa errada. E todas essas frases culminam no quê? Na reencarnação, né? Porque para você ter tido jogado pedra na cruz, você tem que ter vivido naquela época. Aí se você pega essa pessoa e pergunta, você acredita em encarnação? Ela vai dizer não. Mas ela tá, na verdade, ela no fundo ela acredita, né? Ela sabe que se não fosse isso, não haveria justiça divina, né? Essa palavra mesmo, justiça divina, né? Deus é justo, soberano bom e justo. Ele é bom porque ele é justo, não porque ele é bonzinho, né? Que ele vai dar para você. E a misericórdia, né? Porque imagine, numa vida você ter que acertar, fazer tudo certinho para merecer estar feliz no plano espiritual, é difícil, né? Ele dá o livre-arbítrio para você escolher a maneira que você quer fazer isso. Então, olha, o livre-arbítrio é isso. Ele te possibilita você fazer escolhas que amenizem tudo isso. Você tem que fazer, mas você pode escolher. Você quer um pouquinho mais longo, não é aquela questão assim que você vai fazer tudo agora, né? Fez hoje, amanhã você tem que pagar, não é isso. Né? Pois e se não houvesse a reencarnação, você tinha que, numa vida, fazer tudo certinho. Ou vai para o inferno, ou vai para o inferno. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. O purgatório é aquele mais ou menos, o resto tá ferrado, tá? Não tem jeito. O purgatório é o nosso umbral, que o pessoal fala. Mais ou menos. Isso aqui. Encerramos? Está no horário, tá vendo? Na hora. Como é que passa rapidinho, né? Conversa. Tá aí, meus amigos, colegas, mais uma reflexão aí sobre essa filosofia tão rica, que nos esclarece tanto. Por isso, sempre, jamais podemos esquecer de agradecer a Deus, que nos concede essas oportunidades de aprendermos um pouquinho mais sobre essa filosofia espírita, tão rica, que vem nos levantando sempre o véu da nossa ignorância, o véu do mundo espiritual. Dessa maneira, nos proporcionando conhecer e interpretar melhor o próprio Evangelho de Jesus. Porque Jesus esteve presente na codificação espírita, coordenando, e, com certeza, ele foi o mentor de tudo isso. Por isso, como ele mesmo diz, ele nos deixou esse Consolador que nos dá o caminho para conhecermos o mundo espiritual. Obrigado, Jesus, mestre querido, por esse evangelho, pela filosofia espírita. Obrigado a todos os amigos da codificação espírita que dedicaram seu tempo
nos deixando essas informações, esses textos, que vêm nos ajudando tanto no nosso processo evolutivo. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos ajudando, nos orientando. E assim, com muita gratidão por esta tarde que tivemos de estudo, vamos nos despedindo. Mais uma vez, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado amigos espirituais, obrigado a todos os colegas que nos acompanham. Que assim seja.